Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica, linguagem rítmica e solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso cenário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. Lembrando que só vamos nos aprofundar nos assuntos que estão contidos dentro de cada estudo. Por exemplo, se o hino não contém contratempo, não tem por que se aprofundar nessa teoria. Esperaremos uma outra oportunidade onde esse assunto apareça. Aí sim, faremos as devidas explicações. As 12 questões são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadura de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Então vamos lá, pessoal, fazer a análise então do hino 419. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é a respeito do andamento. Qual é o andamento, né? Então a gente tem aqui uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. A gente vai somar as duas e dividir por 2, vai dar uma média de 78 ou 79 batidas por minuto. Já já eu vou voltar aqui, tá, pessoal, nessa informação aqui para a gente analisar outra coisa, tá? Questão número 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Então a gente vai analisar nossa armadura de clave, que hoje está composta por sustenidos, tá? Então diz a regra que quando eu tenho armadura de clave com sustenido, eu pego o meu último acidente da armadura e elevo meio tom acima, tá? Então meu último e único acidente aqui é o Fá sustenido. Meio tom acima do Fá sustenido é Sol, certo? Então minha tonalidade é Sol maior. Então vou pegar o meu tom, que é Sol maior, e vou subir uma sexta. Então Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Então minha tonalidade é Sol maior e a relativa menor, Mi menor, ok? Terceira, qual é o compasso e se ele é simples ou composto? Vamos iniciar descobrindo se ele é simples ou composto, que daí fica mais fácil para fazer a outra análise. Bom, todo compasso que o número de cima é 2, 3 e 4 é simples, ok? E 6, 9 e 12 é composto. No nosso caso aqui é o número 2, então ele é simples. Então a regra diz que quando o compasso é simples, o número de cima representa a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, certo? Então está dizendo que é 2, obviamente eu vou ter 2 tempos dentro de cada compasso, ou seja, meu compasso ele é binário. Binário simples é a resposta, ok? E a quarta pergunta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que unidade de movimento e unidade de som? Porque essas duas questões só tem nos compassos compostos, tá? Então nosso compasso aqui é simples, então só vai ter unidade de tempo e unidade de compasso. A regra diz que nos compassos simples, o número de baixo indica para mim a figura que vale um tempo. Ou seja, aqui está dizendo que a figura número 2 vale um tempo. Qual é a figura número 2? É a mínima, tá? Então a minha mínima é a minha unidade de tempo, ok? E a minha unidade de compasso, o que é a unidade de compasso? É uma figura que preenche o compasso inteiro. Se o compasso é binário, ou seja, eu vou ter 2 tempos, e a mínima vale um tempo, eu vou precisar de 2 mínimas para preencher um compasso. Só que não pode ser 2 figuras, tem que ser uma só. 2 mínimas é igual a que figura? É igual a uma semibreve.
Então, a minha unidade de tempo é a mínima e a minha unidade de compasso é a semibreve, certo? Muito bem, agora que a gente já descobriu a minha mínima e a minha unidade de compasso, vamos voltar lá no andamento, tá? Informação super importante. O andamento aqui está dizendo assim, ó, C mínima igual a 69 até 88 batidas por minuto. Nós já descobrimos que a média é 78 ou 79, tá? Só que aqui é a C mínima. E a nossa unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo, é a mínima. A C mínima é a metade da mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou precisar ouvir duas batidas para ter um tempo. Ou seja, essa batida aqui ela vai estar subdividida. Ela vai estar dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Esse é o andamento desse hino aqui, tá bom, pessoal? Quinta pergunta. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e ligaduras de valor, se houver, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, mínimas, semínimas, mínimas pontuadas. Vamos para a segunda parte. Mantém as que a gente já achou, né? E inclui aqui as colcheias, tá? Aparecem colcheias aqui também, ok? Então vamos para as respostas. A gente já sabe que a mínima vale um tempo nesse caso. E a semibreve vale 2 tempos, mas semibreve não aparece. Eu tenho mínima pontuada, tá? Eu tenho mínima comum, eu tenho semínima e tenho colcheia. Bom, se a mínima vale um tempo, o que a pontuada faz? Ela aumenta metade do valor da figura, ou seja, metade de 1,5, tá? Então a mínima pontuada é igual a 1 tempo e meio nesse hino, tá? A mínima a gente já sabe que é um tempo. A semínima é a metade da mínima. Se a mínima é um tempo, a semínima é meio tempo, certo? E a colcheia é a metade da semínima. Se a semínima vale meio tempo, a colcheia vai valer 1/4 de tempo, tá? Então, resposta: mínima pontuada 1 tempo e meio, mínima normal simples, né? 1 tempo, semínima meio tempo e colcheia 1/4 de tempo, beleza? Sexta. Vamos responder a sexta e a sétima junto, tá? Então a sexta pergunta, qual que é o ritmo inicial? Então a gente vai analisar o nosso primeiro compasso aqui, ó. O compasso ele é binário, né? Eu tenho que ter 2 tempos dentro dele. Eu tenho aqui uma mínima que a gente já descobriu que vale um tempo e tenho duas semínimas que a gente já descobriu que vale meio tempo cada uma. Então um tempo com meio, 1 tempo e meio, com mais meio, 2 tempos. Então tem um compasso completo, meu ritmo inicial é tético, tá bom? E depois, qual que é a terminação da primeira frase, tá? Então, pessoal, a frase termina aqui, ó. Nessa palavra aqui, no Zus de Jesus, tá? E essa nota, ela tá no primeiro tempo. Ainda que ela se prolongue, né, por mais meio tempo do tempo 2, mas ela tá no primeiro tempo. Então, a terminação é masculina para ambas as vozes, tá? Para as 4 vozes é masculina. Oitava, classifique todas as ligaduras que aparecem no hino, se houver, óbvio, né? Então a gente vai analisar que a primeira parte não há ligaduras, na segunda parte muito menos, certo? Então resposta, não há ligaduras, ok? Nona, se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. A gente analisou a primeira parte, analisou a segunda. É óbvio que aqui eu estou fazendo de uma maneira rápida, mas quando vocês forem fazer, vocês têm que realmente fazer uma análise mesmo, tá? Então a gente já analisou e viu que não tem síncopas nesse hino, ok? Décima, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Para que haja contratempo, a gente precisa ter pausa na música. Então vamos primeiro analisar as pausas que aparecem aqui na música. Tem uma aqui, ó. Tem outra aqui no segundo sistema e tem outra aqui no terceiro sistema, tá? Ambas são iguais. Essa pausa, ela está na segunda parte do segundo tempo, tá? Se ela tivesse no segundo tempo, ela já estaria no tempo fraco, então já não é síncopa, tá? Então já não é contra... Se ela fosse uma pausa de um tempo e tivesse no segundo tempo, já não seria contratempo. Por quê? Para ser contratempo, ela precisa estar no tempo forte seguida de figura, né? Seguida de som.
e aqui ela aparece na parte fraca do tempo fraco. Então, não é contratempo. Então, a gente não tem contratempo nesse hino. Resposta, não há contratempos. Vamos responder a 10ª e a 11ª. A 10ª é, se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. No nosso cenário só temos tercina, é a única que altera que aparece, tá? E para ter tercina precisa ter uma barrinha de união com o número 3 em cima. É indicado dessa forma. Então, analisando aqui a primeira parte e a segunda parte, a gente observa que não tem nenhuma tercina aqui, ok? Então, resposta, não há quiálteras. E a 12ª, classifique todas as fermatas que aparecem no hino e explique. Então, vamos analisar que a primeira parte não tem, segunda parte a gente tem uma fermata aqui na última nota do hino, tá? Ela está concluindo a música, ou seja, ela é uma fermata conclusiva, tá? A fermata e ela é conclusiva, porque ela está no fim da música, ela está concluindo a música, tá? Então ela é conclusiva sem a gente se prolongar muito. Então é isso, pessoal. Esse hino ele é bem simples de ser analisado, tá? Ele não tem muitas questões, tá? E agora a gente vai partir então para a linguagem rítmica e para o solfejo, tá bom? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 419. 1, 2, 1, 2, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, fi, tá, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 419. 1, 2, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, fi, tá, tá. Hino 419, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá,
ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, fi, tá, tá. Hino 419, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, fa, ti, fi, tá, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 419. 1, 2, 1. Ré, sol, lá, si, sol, ré, si, sol, si, lá, ré, si, mi, ré, do, ré. Ré, sol, lá, si, sol, ré, si, sol, si, lá, ré, si, mi, ré, do, ré. Lá, fá, ré, sol, lá, si, sol, si, lá, si, sol, fá, mi, ré. Ré, sol, lá, si, sol, ré, si, sol, ré, sol, do, fá, sol, lá, si, lá, sol. Solfejo da voz do contralto do hino 419. 1, 2, 1. Ré, mi, fá, sol, sol, lá, fá, ré, sol, fá, ré, sol, fá, mi, fá. Ré, mi, fá, sol, sol, lá, fá, ré, sol, fá, ré, sol, fá, mi, fá. Ré, mi, fá, sol, ré, mi, do, ré. Fá, mi, fá, sol, sol, lá, fá, ré,
sol, fá, ré. Hino 419, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 1. Si, ré, lá, sol, si, ré, lá, sol, si, ré, lá, si, ré, lá, sol, si, ré, lá, sol, si, ré, lá, fá, lá, si, ré, si, sol, fá, sol, si, lá, fá, si, ré, lá, sol, si, lá, si, ré, do, si. Hino 419, solfejo, voz do baixo. 1,